Vocês estão felizes, queridos? Amém? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra um pouquinho mais rápida. Nós temos mais alguns eventos para acontecer hoje. Acompanha comigo, queridos, o que diz Juízes 14, do 5 ao 6. A palavra do Senhor diz assim: E chegando às linhas de Timna, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de tal maneira que o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Cris, aqui nós estamos vendo um relato sobre a vida de Sansão. Sansão, ele estava indo por um caminho, saiu um leão, a Bíblia diz um leão novo, e veio ao encontro dele rugindo, ele pegou esse leão e rasgou-lhe, como quem rasga um cabrito. Se eu fosse pedir para você descrever hoje, como seria a fisionomia ou o porte físico de Sansão? Como você descreveria? Um homem alto, um homem forte, um homem musculoso? Nós vemos até pelos desenhos, pelos filmes que retratam um homem de um porte grande. Mas vendo esse versículo, queridos, nós vemos de que Sansão era um homem normal. Nós vemos no versículo, se eu não me engano, no versículo 17, diz que se raspasse o cabelo dele, ele ia ser igual a um homem normal. Então ele não era ninguém além dos padrões. Ele era um homem normal, um homem comum. De onde vinha tanta força dele? De Deus. A palavra fala aqui no finalzinho. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de tal maneira que o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Esse texto, queridos, desconstrói uma visão comum de que Deus abençoa talentos naturais que já existem. Deus pode abençoar talentos naturais? Sim. Mas isso é um padrão? Não. Deus não o usou porque ele era forte. Deus o fez forte e o usou. Então nós vemos nesse versículo, ele desconstrói essa ideia de que eu preciso ter um talento para que Deus me use. Desconstrói esse pensamento de que eu preciso ser bom em algo para que Deus me use nessa área. Deus pode nos usar porque nós somos bons em uma determinada área, sim. Mas isso não é o padrão de Deus. Ao contrário da Escritura, queridos, mostra que ele capacita quem ele escolhe. E muitas das vezes escolhe os improváveis, os fracos, os desprezados, para mostrar que o poder é totalmente dele. Queridos, essa palavra é para você hoje, que talvez tenha ouvido o chamado do Senhor para a tua vida. Talvez dentro do teu coração queima algo que você não consegue mais se conter. Eu preciso fazer algo. E a primeira coisa que vem na tua frente são as tuas limitações. Mas eu não consigo. Mas eu sou fraco. Pastor, eu não sei falar. Pastor, eu não consigo ficar aqui na frente. Um homem desse tamanho ficando nervoso aqui na frente, queridos. Eu não estou nesse pé. Mas não tem a ver com a nossa vida. Não tem a ver com as nossas habilidades. Porque se tivesse a ver com a força de Sansão, queridos, todo mundo ia olhar para Sansão e dizer assim, não tem a ver com o Espírito Santo. Olha o tamanho do cara. O cara é um armário, um monstrão. Para ele é simples rasgar o leão. Mas Deus usa homens e mulheres simples, queridos. Para quê? Para que quando olhar ele diz assim, cara, não tem nada a ver com ele. Amém. Não tem nada a ver com ele. Olha ali quem Deus está usando. E Deus usa os improváveis. Deus usa os fracos, os desprezíveis. Aonde eu me incluo nessa? Deus usa aqueles que não sabem para confundir os que sabem. Então essa palavra é para você hoje, queridos, para você entender de uma vez por todas, você olhar e dizer assim, não tem a ver comigo, tem a ver com ele. Não tem a ver com o que eu sei, tem a ver com o Espírito dele. Não tem a ver se eu sei falar, tem a ver com o Espírito dele. Não tem a ver se eu sei tocar, mas tem a ver com o Espírito dele através de mim.
Queridos, é muito simples vir uma pessoa muito bem eloquente e vir aqui na frente e falar uma palestra e você olhar e dizer, uau, como ele fala! Uau, que legal como ele consegue usar as palavras! E você vai sair daqui vazio. E você vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Porque ele colocou somente as habilidades dele para fora, ele não colocou aquilo que o Espírito faz da vida dele para fora. Queridos, eu já toquei em bandas completas, com músicos profissionais. E nós fizemos shows em carreta, já tocamos em vários lugares, já tocamos em teatro, já tocamos em vários lugares. E fica bonito. Você tem músicos profissionais, você tem instrumentos bons, você tem equipamentos bons, fica muito legal. Mas as pessoas do mesmo jeito que vêm, cantam, saem, está tudo certo. Mas eu já tive um momento que eu estou somente com o meu violão, tocando na igreja, e o ambiente ser tomado. O ambiente ser totalmente transformado pela presença do Espírito. Então não tem a ver com o que eu sei. Eu já estive em lugares que a pessoa não sabia nem tocar o violão direito, mas a presença do Espírito Santo era comum. Então nós precisamos entender que não é nós, queridos. Não somos nós, não é o que eu sei, não é o que você sabe. A força de Sansão não era natural, queridos, mas vinda do Espírito. O versículo diz, o Espírito do Senhor se apossou dele. Não foi um talento pessoal, não foi força treinada, nem mesmo uma habilidade aprendida. Não tem a ver com o que ele aprendeu. Não tinha a ver com a força, não tinha a ver com a habilidade que ele tinha. Tinha a ver com o Espírito Santo através dele. E quando nós entendemos e nós viramos essa chave, nós entendemos que é através do Espírito. E nós começamos, ao invés de nos colocar barreiras e colocar limites para nós mesmos, nós começamos a buscar o Espírito. Nós começamos a ser cheios do Espírito. Nós começamos a nos encher do Espírito. Para quê? Para que nós possamos fazer aquilo que nós somos incapazes de fazer. Eu já falei isso não é a primeira vez, que eu nunca quis estar aqui à frente de uma igreja. Eu nunca quis pregar. Nunca quis. O meu negócio é só violão. Mas Senhor, não é para mim. Senhor, eu agradeço a oportunidade, mas eu não quero. E aí, queridos, eu cheguei um dia e falei, Senhor, o Senhor sabe que eu sou meio bocazão. O Senhor sabe que eu não sou muito de falar. O Senhor sabe que eu sou ruim nas palavras. O Senhor sabe que eu não sei muito. Mas o Senhor é. Eu entendo, eu reconheço as minhas fraquezas. Senhor, dá um jeito, faz aí. Porque eu entendo que é só através do teu Espírito. Olha o que Zacarias, capítulo 4, versículo 6 diz, queridos. E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nós achamos que o agir de Deus vem pela nossa força. Nós achamos que o agir do Senhor no culto vem porque nós ensaiamos bem. Se nós ensaiamos 2 vezes na semana e nós conseguimos em 1h30 antes do culto, ensaiamos bem, vai vir a presença do Senhor. Eu creio, queridos, e nós precisamos ter zelo. Amém? Nós precisamos fazer as coisas bem feitas. Eu não estou eliminando a questão do ensaio. Nós precisamos fazer as coisas com zelo. Só que quando nós chegamos aqui em cima para louvar o Senhor, para tocar, para cantar, nós precisamos entender, cara, não foi pelo ensaio. Não foi por aquilo que eu sei. Não foi pelo tempo que eu gastei. Foi por quê? Foi porque o Espírito do Senhor agiu através das nossas vidas. Então não é por força nem por violência. É através do Espírito. Por aquilo que nós somos ou temos. E quando nós entendemos isso, que nós paramos de manipular pessoas. Quando nós estamos fazendo a nossa força, nós começamos a fazer o quê? Manipular pessoas.
Nós começamos a levar pessoas a fazer aquilo que nós queremos, a nossa vontade. Por quê? Porque é com a nossa força. Por quê? Porque nós falamos, quem é líder de grupo familiar sabe. Nós cuidamos muitos anos de pessoas de grupo familiar. Você vai lá, senta com o casal, você está lá discipulando, acompanhando. Aí você fala, olha, o que você acha que nós fazemos isso? Pastor, eu estou com problema nisso, vamos fazer isso. Pastor, eu estou com problema naquilo, o que você acha que nós fazemos isso? Você volta a sentar na outra semana, você acha que eles fizeram? Não fizeram nada. Estão do mesmo jeito. E quando nós agimos através da nossa força, daquilo que nós sabemos, nós vamos tentar manipular as pessoas. Só que quando nós entendemos que é através do Espírito, nós falamos assim, Espírito Santo de Deus, como eu posso conduzir isso? Queridos, nós discipulamos um casal que já tinha, sei lá, mais de 50 anos. Mais de 30 anos casados. Com problemas no relacionamento. Com problemas no casamento. Nós sentamos, eu e minha esposa, sentamos lá, eu nem sabia desses problemas deles. Sentamos, conversamos, eles abriram a vida, rasgaram tudo que tinha. E eu nem falei nada para Dália. Quando nós entramos no carro, eu falei para Dália, o que eu vou falar para eles? O que eles têm de casamento, eu tenho de vida. A Dália olhou para mim e falou assim, ainda bem que não somos nós. Ainda bem que não é o que nós sabemos. Ainda bem que não é pela nossa experiência. Ainda bem que não é por aquilo que nós aprendemos. É através do Espírito. Aí o Espírito Santo nos dá ferramentas. Até no profético, a galera que está fazendo o profético sabe. O Espírito Santo nos dá estratégias, profeticamente. Nós entramos com palavras proféticas, o Senhor nos revelou, nos mostrou. Nós acompanhamos o casal. Podemos fazer o casamento dele, queridos. Eu tive a honra de fazer o casamento deles. Depois de mais de 30 anos casados. Fazendo o casamento deles, eu olhava e dizia assim, obrigado, Espírito Santo, porque eu sei que não foi pelo que eu sei. Não foi por aquilo que eu aprendi. Não foi pela minha caminhada, andando junto com o pastor, aprendendo as coisas. É o Espírito. E nós ficamos tentando convencer as pessoas. Nós ficamos apenas com palavras vazias, tentando convencer pessoas. Com teorias, com frases motivacionais. Nós ficamos tentando mover as pessoas com isso. Nós ficamos tentando aplicar frases de coaching para as pessoas. Achando, uau, essa frase de impacto. Frases bonitas. Concordo? Mas se não vem do Espírito, são vazias. Se são daquilo que você acha, que você ouviu, são vazias. Porque através somente do Espírito. E aí nós tentamos somente com isso mover as pessoas para lá ou para cá. Sendo que nós deveríamos buscar do Espírito. Espírito Santo, vem com uma força sobrenatural da minha vida, porque eu não sei. A grande questão, queridos, está em entendermos de que nós somos fracos, falhos e dependemos totalmente dele. Eu não sei você, queridos, mas durante muito tempo, para mim foi muito difícil admitir uma falha ou uma fraqueza minha. Até porque na nossa formação cristã, eu tive não vou dizer a honra, porque isso para mim não foi uma honra de ouvir essa frase. Onde um pastor chegou para mim e falou assim, um líder não pode demonstrar fraqueza. Um líder não pode demonstrar que ele é fraco. Vocês têm que ficar firmes. É vocês e Deus. Misericórdia, queridos. Hoje ele está arrebentado por esse pensamento. Por quê? Porque nós aprendemos principalmente como homens a não demonstrar as nossas fraquezas. Nós somos o porto seguro. Nós somos o cabeça da casa. Nós somos homens, cabra macho. Eu não posso demonstrar fraqueza. Tanto é que hoje você vê homens que não sabem nem chorar, queridos. Homens que não sabem nem chorar.
Por quê? Porque desde pequeno eu ouvia assim, você é homem, homem não chora. E nós ficamos dessa. E nós precisamos chegar até Deus e dizer, Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não posso. Quantas vezes eu me chego para Deus e digo assim, Senhor, eu não consigo. Não dá para mim. Eu sou muito fraco. Eu sou falho, Senhor. Só que aí nós entendemos que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Enquanto você fica se achando que você é o forte, que você é a forte, que você pode, que você consegue na força do teu braço, ele vai dizendo assim, então vai. Se você consegue, vai lá. Sabe criança teimosa quando você fala assim, não vai, não faço, não faço. Eu lembro uma vez, queridos, eu brincando em cima de um fogão a lenha. Fogo no fogão a lenha, a chapa ali quente, e eu brincando, com um pedacinho de madeira fazendo que era um carrinho em cima da chapa. E a mãe dizia assim, você vai queimar teus dedos. Eu dizia, mãe, eu sei, eu estou fazendo aqui. Eu sei o que eu estou fazendo, eu vou brincar. Cris, mas não passou 1 minuto. Escapou aquele pedacinho de madeira, eu passei os 4 dedos em cima da chapa. Assim. Por desobediência, por achar que nós sabemos. E enquanto nós temos esse pensamento de que eu sou forte, eu consigo, eu faço. Se eu estudar um pouquinho mais, eu consigo. Puxa, eu queria tanto pregar lá na frente, então eu vou estudar, só que eu consigo falar. Aí Deus fica olhando de lá e dizendo assim, ele consegue? É o brabão? Vai lá. E nós precisamos reconhecer, Cristo, as nossas fraquezas. Isso não te faz menos ou mais homem, não te faz menos ou mais mulher. Apenas nós damos abertura para que o poder de Deus se aperfeiçoe naquilo que nós somos fracos. Olha o que 2 Coríntios 12:9 diz. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Deus revela, queridos, uma verdade profunda nesse versículo. Quando estamos fracos, é que Ele mostra o seu poder com mais clareza. Quando nós nos mostramos fracos a Ele, é onde Ele mostra o poder dele em nossas vidas com mais clareza. O que Paulo fala aqui, queridos? Mas me gloriarei nas fraquezas. Se tem algo que você tem que se orgulhar, queridos, em que você é fraco. Glória a Deus. Se tem algo que você tem que ficar feliz em dizer assim, eu sou fraco. Por quê? Porque onde o poder de Deus se aperfeiçoa em nós, a presença dele repousa em nós. Nossa, ele fez porque ele é bom. Não, ele fez porque Deus se aperfeiçoou na fraqueza dele. É Deus se aperfeiçoando na nossa fraqueza. Em nós. Paulo inverte a lógica humana, queridos. Ele disse, as minhas fraquezas são oportunidade para Cristo mostrar o seu poder. Então me alegrarei nelas. A maior oportunidade de Cristo mostrar o poder dele através de nós é nas nossas fraquezas, é onde nós somos fracos. E é nisso que nós devemos nos alegrar. Olha quem foi Paulo, Cristo. Olha quem foi Paulo na Bíblia. E ele olha para tudo aquilo e diz assim, se tem algo que eu tenho que ficar feliz, me alegrar e dizer assim, glória a Deus é nas minhas fraquezas. É onde eu sou fraco. Queridos, quantas vezes eu orei dizendo assim, Senhor, eu não sei pregar, Senhor. Eu não sei, eu não consigo, Senhor. Música eu consigo pegar. No violão eu consigo, eu dou um jeito, eu consigo. Mas pregar, Senhor, eu não quero. Eu não quero, Senhor. Só que nós precisamos entender, queridos, que é onde nós somos fracos.
Quando eu coloquei para ele assim, eu sou fraco, eu não consigo. Eu preciso fazer a minha parte, eu preciso estudar, gastar horas estudando. Na frente do computador, lendo, aprendendo. Mas quantas vezes eu estou aqui na frente pregando e eu olho assim e digo assim, nada a ver o que está acontecendo. Nossa, nada a ver o que eu estou falando. Não sei se você também é assim, queridos, mas quando eu estou aqui pregando, e às vezes eu estou olhando na minha cabeça assim, nada a ver aquilo que está falando. Nossa, nada a ver aquilo que está fazendo. Ninguém está entendendo nada. Aí termina o culto, quantas vezes as pessoas me chamam no escritório, pastor? A palavra mexeu comigo. Pastor, eu não consigo viver como eu vivia porque a palavra me confrontou, eu preciso mudar a minha vida. Eu olho assim e falo para dar glória a Deus, porque se fosse por mim, não acontecia nada. Olha o que 1 Coríntios, queridos, 1:27 diz. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Pois a lógica do reino é totalmente diferente da lógica do mundo. A lógica do reino de Deus é totalmente diferente. E ele usa, queridos, os fracos, ele usa as coisas loucas para confundir tudo aquilo que é sábio. Então, eu e você nos encaixamos. Para pessoas que foram alcançadas pela misericórdia de Deus, os caras eram vida louca mesmo. Eu já falei isso aqui, a igreja em Vitimarçu, eles era conhecida como Curva de Rio. Pessoas de igrejas de Vitimarçu falavam, nossa, a igreja Shalom de Vitimarçu é uma igreja que é igual uma curva de rio. Só para a tranqueira lá. Só para quem não presta. Queridos, essa palavra nos alegrou. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Onde está lá o pastor que cuida, é um ex-viciado. É ex-traficante. Glória a Deus que Deus transformou. Na casa dele, Deus transformou. Glória. Não foi por uma reabilitação, por uma recuperação, pelos estudos que ele fez. Foi para aquilo que Deus fez na vida dele. Isso eu estou falando nunca. Se você for ver os restos que tem lá. E glória a Deus pela vida de cada um deles. Glória a Deus pela minha vida. Glória a Deus pela tua vida. Porque Deus mostra que não é pelos nossos atributos. Não é se você leva uma vida certinha. Pastor, eu dou meu dízimo. Eu não falto um culto, pastor. Aliás, eu vou 3 e falto 1 para descansar. Eu já ouvi isso. Eu não falo tanto palavrão. Eu limpo a minha casa. Pago minhas contas um dia, pastor. Então, eu sou uma pessoa muito vazia. Bem organizadinha. Eu não sou ruim. Então Deus me usa porque eu sou bom. Eu ajudo às vezes até dando uma moedinha para o morador de rua, pastor. Deus me usa por causa disso. Eu sou bom. Sou bem bonzinho. E não tem a ver com a vida que você leva, queridos. Não tem a ver se você paga as suas contas em dia. Não tem a ver se você é uma pessoa certinha. Ah, pastor, eu não tenho nem meu nome sujo. Não sei nem o que é SPC. Então Deus me usa por causa disso, pastor. Eu sou um exemplo, eu sou uma referência. Misericórdia. Misericórdia. Deus usa os loucos, queridos. Deus pega os loucos, queridos, os mais loucos mesmo. Para confundir aqueles que são, que acham que são. Aí você vê um cara que entrou para a igreja, vida louca, fumava maconha, bebia, vida louca mesmo. Entrou para a igreja, o cara em um ano ele teve uma experiência sobrenatural com Deus. Sobrenatural com Deus. E aí aquele crente velho que dá o dízimo, que vem na igreja, bonitinho, de terninho, tudo está ali,
Continua na mesma. Achando que Deus vai nos usar porque eu sou bonzinho. Mas não reconhece as suas fraquezas. Aí o cara que veio lá do lixo do mundo, ele chega para Deus e diz assim: Senhor, eu sou fraco, eu não consigo mais nada. Minha vida acabou. E é onde Deus usa. Por quê? Porque nós demonstramos a Ele a nossa fraqueza. É onde nós podemos chegar a rasgar o nosso coração e dizer: Senhor, eu não tenho mais nada. Eu não sei fazer, eu não sei falar, eu não tenho dinheiro. Senhor, não tenho nada. Ele olha e diz: mas eu não te pedi nada. Eu não quero nada de você. Não tem a ver com a tua vida. É bom, queridos, nós sabemos nos colocar, falar bonito, é bom. Quando Deus nos usa, melhor ainda. Melhor ainda. Mas como eu fico feliz, queridos. Vocês não sabem o quanto meu coração transborda de alegria em ver uma vida louca, queridos, que eu via lá na sarjeta, na rua, orando por pessoas, dando palavra, ministrando a Deus, as pessoas chorando. É aqueles, queridos, que Deus quer. Porque se demonstram fracos. Ontem nós tivemos uma experiência, queridos, que mexeu demais com o nosso coração. Onde a pessoa que você olha para ela e diz assim: o mundo não dá nada para ela. O mundo não dá nada. Puxa, o cara é até analfabeto, né? Aí Deus transforma a vida das pessoas, olha e diz: eu conhecia ele, cara. Eu conhecia, olha o que Deus fez na vida dele. É impossível eu não ver Deus através da vida dele. Eu olhei para aquilo e diz assim: uau, é isso. É isso, Deus não quer pessoas bem vestidas, Deus não quer pessoas que falem bonito. É esses que Deus quer. Eu não estou falando que ser bem sucedido, ou ser bem arrumado, bem vestido, só que isso não nos molda ao padrão que Deus quer. Aleluia. Se eu sou assim, Deus vai me usar, não tem nada a ver. Isso. Tem a ver que nós rendemos as nossas fraquezas a Ele, para que o poder dele se aperfeiçoe em nós. Amém. Glória a Deus. E se você está entendendo essa palavra, você está vendo que é para você, que você olha e diz assim: pastor, até agora eu fiquei correndo, pastor, do chamado, porque eu acho que eu sou incapaz. Eu espero que essa desculpa você risque do teu vocabulário. Amém. Queridos, Deus vai lá e chama um homem, o velho, com a sua esposa velha, chama de pai de multidões, sem ter um filho. Queridos, o mundo olha para isso e diz assim: é loucura. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pai de multidões não tem nem filho. Que lógica é essa? Aí Deus pega um escravo que está na cadeia, foi vendido como escravo, e faz dele governador. Da onde? Deus pega um homem que era gago, queridos. Deus pega um homem gago que não sabia falar, para libertar milhares de pessoas. Qual é a lógica disso, queridos? Qual é a lógica do reino? Qual é a lógica? Só que nós, a nossa grande razão, nós tentamos racionalizar tudo. Não, para Deus usar tem que ser assim, assim e assim. Não, Deus vai me usar se eu fizer isso, isso e isso. E nós tentamos racionalizar, colocar Deus numa caixinha e dizer: ele vai agir se for assim. Aí ele vai lá, pega um gado e liberta milhares de pessoas. Porque é na fraqueza que ele se aperfeiçoa. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, queridos. As coisas loucas. As coisas fracas. As que não são, para confundir as que são. Então você deve se encaixar numa dessa. Louco, fraco, não é? Mas Deus está te usando para confundir quem são. E esse é o objetivo da igreja.
Pessoas que são desprezadas pelo mundo ou pessoas que se demonstram fracas diante de Deus, sendo usadas para quê? Para alcançar os outros. Nós precisamos retornar, queridos, à dependência do Espírito. Na igreja, escolhemos pessoas com os talentos naturais e pedimos para que Deus abençoe os que elas já possuem. Isso denuncia uma prática comum, confiar nos dons, ao invés de depender do Espírito. Não está errado usar pessoas que já têm os seus dons para servir, né? Mas nós não podemos olhar para isso e falar assim, ela precisa servir, porque ela já tem esse dom. Queridos, eu já compartilhei isso aqui, nós não tínhamos músicos lá em Vitimarçum. Estava só eu no violãozinho e um baterista, aprendendo na bateria, há 5 anos atrás, 6 anos. Eu orei e falei, Deus, veio uma palavra no meu coração assim, ora ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a Seara. E essa palavra falou assim, seja específico. Eu falei, então tá, Senhor, eu quero os guitarristas bons. O Senhor manda um guitarrista fora, manda um baixista bom para cá. Manda uns caras bons para nós fazer uma banda legal, para nós estar tocando junto aqui. Eu vou ser específica, para mim orar especificamente. E Deus me deu uma palavra, queridos. Eu vou levantar dentro de vocês os melhores. Deus levantou de lá quem não tinha onde tocar guitarra. Quem não sabia tocar teclado, estava tocando teclado em uma semana. Uma semana. Quem não sabia tocar, estava tocando. Nós olhamos para aquilo e dizemos assim, normal não é? Isso não é normal. Só que Deus não usa somente os que têm talento, Deus usa os que estão disponíveis. E Deus levantou uma equipe de louvor. E nós precisamos entender que não é o nosso talento, é aquilo que Deus quer fazer através de nós. O poder que vence o leão, que derruba muralhas, que transforma corações, não vem da habilidade humana, mas da presença sobrenatural de Deus. Qual é a tua fraqueza hoje? Qual é a tua dificuldade hoje? Você já abriu para Deus a tua fraqueza? Ah, Ele conhece. Não, você abriu para Ele. Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu não consigo perdoar. Senhor, eu tenho muita dificuldade em perdoar. Senhor, essa é a minha fraqueza. Essa tem sido a tua oração, você chega e diz assim para Deus, Deus, eu não vou perdoar. Porque a culpa é dele. Você está se mostrando forte. Agora, quando você chega para Deus e diz, Deus, eu queria, você sabe que eu até queria. Me machucou tudo, mas eu queria perdoar. Eu não consigo, Deus. Eu não consigo. Senhor, é só contigo. Lembra lá Jesus conversando com os discípulos? Viu? Se alguém errar com vocês, perdoe. Se alguém errar com vocês, 7 vezes, perdoa. Senhor, quantas vezes nós temos que perdoar? 70 vezes? 7. O que os discípulos falam, queridos? Os discípulos que tinham caminhado com Jesus, tinham visto milagre, tinham visto ressurreição, cura, paralítico andando, cego vendo, surdo ouvindo, mudo falando, tinham visto tudo. Quando fala de perdão, o que eles falaram para Jesus? Senhor, aumenta a minha fé. Ah, Senhor, nós somos muito fracos nisso. Nós precisamos que o teu poder se aperfeiçoe em nós, porque eu não consigo perdoar. Está entendendo que não tem a ver com o que nós conseguimos, com a nossa força, com a nossa habilidade, é através dele. Os próprios discípulos abriram Jesus, nós somos fracos, não consigo perdoar. Eu preciso aumentar a minha fé. Mas nós permanecemos fortes, eu não vou perdoar. Eu não vou. Pastor, você não sabe o que ele fez comigo. Pastor, você não sabe o que ele falou. Deus sabe, queridos. Deus sabe. Para mim, queridos, isso é algo... Eu tive esse exemplo uma vez, queridos, e para mim eu sempre coloco isso como um exemplo para solucionar os meus problemas. Pastor, eu não consigo perdoar. Beleza. Por causa disso.
Nós temos várias alegações, conseguimos escrever tudo e colocar no papelzinho, tópico por tópico. E mulher, ainda mais que mulher, que eles têm uma lembrança que eu vou te dizer. Lembra de 1900 e alguma coisa, o horário, o dia e tudo. É uma habilidade que Deus deu, que é só de Deus isso. Coloca tudo lá, numeradinho. Pastor, eu não vou perdoar por causa disso. Foi ele que fez. Eu não tinha culpa, foi ele. Foi fulano, foi ele. Então eu não vou perdoar por causa disso. Queridos, pela lógica humana, você está certo. Se a culpa não foi tua, você vai perdoar por quê? Não foi você que errou. Agora analisa comigo. Você chegou diante de Jesus, lá no escritório de Jesus. Está lá. Jesus na tua frente, você senta na frente dele. Aí você pega teu caderninho com as anotações, com as ofensas e coloca assim: ó Jesus, veja essa aqui, ó. Querido, o que você acha que Jesus vai falar para você? Sinceramente. Você acha que ele vai olhar para dizer: nossa, mas você está certo? Não, se ele fez isso, nossa, ele está errado. Querido, ele vai olhar para você e vai dizer assim: perdoe. Ah, Jesus, você vai espernear. Ah, Jesus, mas isso. Mas aqui, perdoa. Cristo, nós não temos o direito de não perdoar. Você não tem o direito de não perdoar. Porque nós estamos nos demonstrando fortes. E nós não queremos demonstrar as nossas fraquezas nem para Deus. Nem no nosso quarto de escuta nós não abrimos as nossas fraquezas aí. Olha o que Atos 1,8, queridos, para nós terminar. Olha o que Atos 1,8 diz. Mas receberei o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Queridos, a capacitação que vem de Deus, queridos, é para transformar. Aqui quando fala poder, é dunamis, de dinamite, sabe dinamite? Onde você colocar uma dinamite, queridos, nunca mais vai voltar a ser como é. Esse é o poder que o Espírito Santo nos dá. Aonde nós estamos, nós transformamos o lugar através dele. Aonde nós estamos, nós podemos transformar o ambiente através do poder do Espírito, não das nossas habilidades. Não daquilo que nós sabemos. Não daquilo que nós sabemos. Pode chamar junto. É sobre isso, queridos. É sobre nós entendermos que não é pelo que você sabe. E eu espero que você saia daqui hoje, queridos, com esse pensamento de que as suas habilidades ajudam, mas não é o que importa para Deus. Aquilo que você sabe ajuda, mas não é o que Deus quer. Talvez seja tempo de você chegar para Deus, abrir as suas fraquezas e dizer: Senhor, eu sou fraco e eu preciso que o Seu poder se aperfeiçoe em mim. Para quê? Para que eu possa mudar o ambiente aonde eu estiver. Para que onde eu colocar os meus pés, eu possa transformar o ambiente. Você recebe essa palavra, queridos? Amém?